Olá, esse é mais um episódio do Redcast, o podcast da educação de Niterói. Eu sou a Thalita Castanheira e esse aqui é o espaço onde você vai ficar por dentro de tudo o que acontece na educação da nossa cidade. Programas, projetos inovadores e histórias inspiradoras de estudantes e profissionais da nossa rede. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é capaz de nos levar para outro mundo. Vamos falar sobre o universo da leitura, sobre os livros e sobre um programa muito especial que expandiu na nossa rede e vem estimular os nossos alunos a terem curiosidade pelo universo da leitura. Ler é uma forma de viajar, imaginar, de conhecer novas perspectivas. Mas quando a leitura é compartilhada, ela também cria vínculos, conversas e novas descobertas. Hoje, nós convidamos algumas pessoas que fazem a diferença no universo da literatura na nossa rede municipal. Temos como convidada a coordenadora de Educação e Cultura da Secretaria Municipal de Educação de Niterói, Liliane Balonecker, a professora e idealizadora do Clube On, Gleice Coelho, e a estudante Ângela Maria Nobre, estudante do 7º ano da Escola Municipal Honorina de Carvalho. Vamos estar conversando sobre o Clube On na rede e sobre todo esse universo da leitura. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Redcast. Obrigada, é um prazer. Gleice, vou começar perguntando para você. Sim. Todo projeto ele tem um momento de início, né? E o Clube On, ele teve um início que ocorreu durante a pandemia, lá na Escola Municipal Honorina de Carvalho. Sim. Nesse contexto, me conta um pouquinho como foi a criação do Clube On. Ele foi planejado desde o início? Foi algo que você já tinha ali em mente para estar iniciando na escola? Ou ele foi uma experiência que foi crescendo aos pouquinhos? Foi uma experiência que foi crescendo aos poucos, porque não foi planejado, né? A gente estava ali naquele momento de pandemia, havia alguns encontros com os alunos, né, de forma online. O Clube On vem do online justamente porque começa online, mas também a gente brinca ali que a palavra onda, ela também está no nascimento desse, né, do clube, porque a ideia era de trazer para a escola esse movimento da leitura e que pudesse impactar outros alunos aos pouquinhos, como uma onda mesmo, né? Então, havia alguns encontros com os alunos de forma online para trocas de experiências de literatura, porque havia também uma necessidade naquele momento de amenizar um pouco o peso que havia no lockdown, né, da pandemia e das experiências que os alunos estavam vivendo em casa, a gente não sabia, né, as perdas, enfim. Quando a gente retorna para o presencial, aí o clube começa a ganhar mais força e a gente começa a pensar numa possibilidade de convidar outros alunos da escola. E a gente se reúne, então, uma vez por semana na biblioteca da escola e, para minha surpresa, alunos do 6º ao 9º começam a se engajar no projeto. A gente faz um convite, né? Eu falo a gente porque a escola estava envolvida, mas eu começo a fazer o convite em todas as salas e os alunos começam a aceitar. Muitos alunos começam a aceitar, para minha surpresa, porque a gente pensa aluno não gosta de ler, adolescente não gosta de ler, mas muitos quiseram, né, conhecer o clube, conhecer a proposta, porque eu também falava isso, gente, né, não é obrigatório, vocês podem ir, conhecer, se não gostar, né, não precisa, não é algo que você precise lá ficar, né, de forma, assim, obrigatória mesmo. E aí, depois, a gente foi, né, ampliando, né, nos outros anos também, a gente conseguiu manter o projeto na escola. E, então, não foi planejado no início, mas depois a gente pensou em transformar numa proposta que a escola pudesse ter como uma porta aberta para quem quisesse se engajar na leitura. E Lili, quando a gente olha para um projeto como o Clube On, que nasce dentro da escola, que ganha força, como a Gleice muito bem colocou, né? Sobre essa trajetória, sobre esse processo que começou lá atrás de uma forma e acabou crescendo, ganhando força, tendo os alunos engajados. Como a secretaria enxerga esse tipo de iniciativa dentro da política pública de educação? O que essa iniciativa revela sobre a potência da nossa rede? É interessante, Thali, você falar sobre a potência da nossa rede, porque é algo indiscutível, que a gente percebe. Existem professores que
não deixaram aquela chama apagar, sabe? Que amam o seu trabalho, que amam os seus alunos. Existem professores autores na rede que também, além de promoverem a leitura no seu espaço pedagógico, eles também são produtores criativos de literatura. E isso faz muita diferença. Estudantes que têm um potencial enorme, e muitas vezes o que a gente vê enquanto política pública em outros municípios é que são só ações instituídas de cima para baixo, verticalizada. E o que a gente acredita é na potência da nossa rede, de identificar também projetos e ações que acontecem no cotidiano da escola e que podem ser ampliadas, projetos bem-sucedidos. Então, a gente realmente, enquanto secretaria, a gente, juntinho com o Antônio Cândido, a gente acredita no poder transformador da literatura e a gente acredita na literatura e na cultura como um direito inalienável de todo sujeito. Cada estudante, pensando também mais amplamente naquela comunidade escolar, nas famílias, são sujeitos de direitos. E a literatura, o poder de ler, de não apenas decodificar as letras, os códigos, mas também saber ler nas entrelinhas, nos implícitos da nossa história. Então, enquanto secretaria, a gente acredita realmente nesse poder transformador da literatura, da leitura crítica, porque você começa, talvez, com um texto informativo, depois você vai aprofundando nas entrelinhas e o nosso objetivo é realmente formar leitores críticos que possam olhar para a nossa sociedade e não acreditar em todas as versões que lhes são contadas. Então, a Secretaria de Educação acredita no poder transformador da leitura. E não apenas com movimentos instituídos, mas movimentos instituintes que nascem no chão da escola, são bem-sucedidos, impactam realmente a vida daqueles estudantes para além da proficiência da leitura, que é muito importante, mas que modifiquem vidas. Então, a gente tem se deparado com histórias de vida que são transformadas pela leitura, pela literatura. Muito legal você trazer toda essa colocação, Lili, porque eu acho que dialoga muito com o que a Gleice realmente trouxe pra gente, né? E participando desse diálogo, agora eu quero perguntar para a Ângela. A gente sabe que quando um livro ele é compartilhado, ele deixa de ser só uma história e ele passa a ser também uma experiência coletiva, principalmente quando a gente pensa na dinâmica do Clube On, né? Porque você deixa de ler ali um livro que antes você ia ler sozinha e traz para o diálogo com o clube, traz para a troca com os seus colegas. E eu queria saber se antes de você participar do clube, você já tinha uma relação com a leitura anteriormente? Você já gostava muito de ler? Ou o clube ele fez com que você ficasse ainda mais curiosa pelo universo da leitura? Eu já lia bastante em casa e tal, com minha mãe. Eu li alguns livros. Aí eu entrei no Norina de Carvalho e vi que tinha um clube. E eu pensei em participar. Aí eu convidei até alguns amigos para mim participar junto e não ficar lá sozinha. Aí eu li vários livros lá e eu me aperfeiçoei mais na participação do livro, da leitura e tal. É isso que a Ângela colocou, de convidar outros, né, amigos para ler. É uma característica que a gente observa no clube que é muito forte, que muitas vezes o aluno ele não vem a convite do professor. A gente convida, alguns se sensibilizam, querem conhecer, vão, mas muitos também se engajam no projeto por meio do convite de colegas, né? Às vezes é isso, né? Não quero ir sozinho, mas às vezes também alguém que está participando fala, vem, é legal. Ah, mas eu não gosto de ler. Não, mas espera aí. Também começa a quebrar esse mito de que ler é chato, de que não, aquilo ali né, aquele espaço é diferente, não é o espaço também da sala de aula, porque na sala de aula a leitura é mais obrigatória. No clube, como é mais livre, né, existe um espaço mais seguro de você também se colocar, assim, no sentido de todo mundo respeita todo mundo, né? Na sala de aula a gente tem que estar o tempo todo mediando conflitos, né? No clube é mais fácil, porque são menos alunos ali envolvidos, então também começa a criar uma relação entre eles, né? E aí é bacana de ver esse convite que os alunos têm, né, dos colegas, dos clubistas, a gente chama, para outros colegas da escola.
Desculpa, me tirei. Eu acho que foi muito legal o que você trouxe, porque eu ia justamente perguntar para Ângela como é essa leitura coletiva, né? A diferença que você enxerga de antes ter ali a leitura em casa, como você trouxe, que você lia bastante com a sua mãe, que é uma coisa muito legal também. E a diferença que você enxerga hoje na escola, não tendo como ali uma atividade obrigatória de sala de aula, que você precisa ler um livro para fazer uma tarefa específica, mas essa experiência de leitura com seus colegas, com talvez outros estudantes que você acabou se aproximando depois do clube. Conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência para você. Antes eu tinha bastante vergonha de ler, mas eu sentia que todo mundo estava me olhando e tinha muita vergonha. Agora eu acho muito legal ler para os outros também. Acho muito legal que lá também tem meus amigos, várias pessoas que eu gosto também. Eu acho bastante legal por causa que, como eu posso dizer, que a gente, além de a gente ler, ajuda mais a gente perder a vergonha, né? E também ajuda a gente a aperfeiçoar também a voz, a paixão. E é isso. Fala também das experiências, além do momento de leitura compartilhada, que outras atividades vocês têm oportunidade também no clube que é bacana de Sim. você contar? A gente também já fez um piquenique literário, que a gente foi para uma pracinha perto da escola, Ah, legal. que a tia pediu a permissão dos pais, né, dos responsáveis. E a gente foi ler um livro lá. A gente fez também uma brincadeira, que a gente comprou um chocolate e deu pros amigos, sabe? Bem no final do ano, assim, pra terminar o ano legal. A gente também já foi pro Instituto do IP, que é do lado da nossa escola, ler para as criancinhas. Para elas também gostar dos livros e aperfeiçoar também pela nossa paixão de ler livros. E, Ângela, uma coisa que você comentou me lembrou muito de quando eu também estava na escola, né? Sempre fui muito curiosa, sempre gostei muito de ler. E foi, inclusive, na escola também que eu fui aprendendo a justamente ficar menos tímida. Porque tinha também essa dinâmica de ler com os meus colegas. Na biblioteca da escola tinha um projeto de leitura super legal também. E isso realmente me ajudou mais a me aprofundar no universo da leitura. E como você colocou, também aconteceu comigo, de perder um pouco a vergonha de ler para outras pessoas, me ajudar a falar com mais calma. Então, isso que você colocou realmente ajuda bastante. Para mim, pelo menos, me ajudou muito, né? E, Gleice, Sim. muita gente imagina, né, o clube de leitura como um grupo de pessoas que estão ali sentadas falando sobre um livro. Mas a gente sabe que na escola essa dinâmica ela pode ser muito mais rica. Você comentou, trouxe essa pergunta para a Ângela, né, de outras atividades que vocês exerceram dentro do clube. E a gente vê que esse é um espaço realmente muito potente para trabalhar sobre conceitos, sobre diversos assuntos com os estudantes. Como é que funcionam os encontros do Clube On? O que acontece nesses momentos com os estudantes? Então, ele funciona no contraturno escolar, esse é um primeiro ponto importante, né? Não é no mesmo turno das aulas, então os alunos são convidados a participarem, mas eles precisam, então, se eles são do turno da tarde, eles chegam um pouquinho mais cedo na escola, ou então, se eles são do turno da manhã, eles ficam um pouquinho, estendem um pouquinho para a tarde e fazem esse encontro no contraturno, na biblioteca, na sala de leitura da escola. Naquele momento, é uma vez por semana, dura em torno de 1h30 a 2 horas, e naquele momento eles se reúnem, né? Geralmente a gente lê o mesmo livro, né? Para poder debater o mesmo, e seguir a leitura, né? Na sequência. Aí, no coletivo, a leitura, né? Acontece e sequenciada. Então, pausou nessa semana, na semana seguinte, né? Começa naquele mesmo ponto e os alunos vão debatendo, vão conversando sobre o que eles estão lendo, né, sobre os assuntos que vão aparecendo. O papel do mediador ele é fundamental. O mediador ele é um professor da rede ou bibliotecário que também tem essa oportunidade de aprender, né, a ser mediador de um clube de leitura, que é diferente de dar aula, que é diferente de você estar ali atuando na biblioteca também.
e que é outra vertente importante do Clube de Leitura, do projeto em si, que a gente atende não só os alunos, né, tirando esse mito de que ele é chato, promovendo um espaço de mais prazer, né, para a leitura, mas também de muito aprendizado, de ampliação de horizontes, né, de, enfim, entrar em contato com outras histórias. Você também está entrando, né, você está permitindo viver, né, outras experiências e outras perspectivas. E também tem o lado do mediador, né, que a gente acaba possibilitando também um aprendizado dos professores e dos bibliotecários nesse sentido, né, do que é ser um mediador de clube de leitura. Então, a gente acabou também procurando se informar e estudar, né, mais sobre esse assunto. Eu até trouxe porque eu acho legal, né, acho importante falar sobre isso. Existe esse livro aqui, que é Clube de Leitura, uma aposta nas pequenas revoluções, que a gente presenteou, a Secretaria pôde presentear os mediadores de leitura, né, do Clube On na Rede, com o livro. E é um livro de estudo também, né? Então, a gente tem a parte da literatura, mas também tem a parte de estudo que os mediadores também estão se formando nesse aspecto, né? Então, é muito bacana. E, Ângela, como parte do clube, o que você gosta, o que você mais gosta quando você está lendo? É imaginar as cenas? É descobrir o final da história? Tô te perguntando isso justamente porque a Gleice trouxe que vocês têm ali uma leitura sequencial, né? E quando a gente lê sozinho, a gente tem o nosso tempo de leitura. Como é que é essa experiência de participar do clube? Saber que você não vai poder ler o livro todo de uma vez, você vai ter que esperar ali. Como é que você se enxerga como leitora dentro do clube? Eu fico imaginando aquela cena na minha mente. Quando eu estou lendo, fala alguma cena, eu fico imaginando como se eu estivesse lá vendo também. Aí, quando a gente tem que ler, mas tudo bem, não pode ser o final, mas eu espero. Aí também eu fico vendo lá, imaginando, mas eu leio também devagar, no tempo, mas também tem vezes que eu leio no ritmo. E você já se deparou com a experiência de a mesma cena, você imaginou de uma forma e você viu que um colega imaginou de uma forma diferente? Sim, bastante vezes eu vejo isso, que uma pessoa vê de uma forma, eu vejo de outra, mas acaba que os dois lados são meio parecidos, mas também às vezes é diferente. Se complementa, né? E, Liliane, a gente acabou de ouvir, né, a Gleice falando sobre como funcionam os encontros do clube. A Ana também contou um pouquinho sobre esses momentos de leitura, esses momentos de troca compartilhada. E aí, quando a gente vê essa leitura acontecendo de forma viva, com diálogo, com participação, o que isso nos mostra sobre como a leitura pode e deve ser trabalhada na escola? Ouvir vocês duas comentando sobre esse projeto tão maravilhoso, eu fico pensando que o livro, ele realmente nasceu para voar. Ele nasceu para estar nas mãos dos estudantes. Já aconteceu de a gente chegar em alguns contextos em que os livros estavam empoeirados, guardados, já ouvi, inclusive, que estavam assim porque os alunos não podiam amassar, podiam estragar. E livro é para isso, é para estar na mão, é para se deliciar, é para pegar, é para cheirar o livro, sim, é para você dormir com ele. E quando a gente vê isso acontecendo na realidade, porque o Larosse, ele fala que a literatura, muitas vezes, ela tem o trabalho com a literatura, ela pode informar, deixar as pessoas mais informadas, mas é para além disso. Ela pode transformar. E a gente sonha com isso. E a gente tem visto isso acontecer. Mas também tem um outro lado. Ele fala que quando o trabalho com a literatura ele é realizado de forma equivocada, ele pode também deformar um leitor. Então, pedagogicamente, quando a gente percebe que a prática com a leitura, ela às vezes... É raro isso acontecer, mas acontece sim. Ele é trabalhado de forma impositiva, ou então como castigo, ou meramente como você vai ler para depois ter um exercício
vai ter uma redação sobre esse texto, aquelas fichas de leitura antigas que hoje a gente não utiliza mais, você às vezes pode distanciar o leitor do livro. E a nossa proposta com o Clube On e com outros projetos da rede é que o trabalho com a literatura venha pelo viés do encantamento, pelo viés do prazer, porque o Clube On, os alunos não são obrigados a estar ali, não é a turma inteira vai participar. Não, é um convite que se faz. Então vai chegando, eles vêm aos poucos, mas vêm realmente com vontade de ler. Então a gente percebe isso no potencial da literatura de trazer novos mundos. Quando a Gleice fala de ampliar horizontes, é porque a gente vê muitas vezes aquele menino e aquela menina achando que a vida dele vai ser aquilo ali. O que os seus pais viveram, o que a sua comunidade, muitos não têm o direito à cultura ampliada, não conhecem nem os equipamentos culturais da nossa cidade. Então, quando você dá a oportunidade de vamos pegar o livro, vamos conhecer as bibliotecas, vamos para o piquenique literário, vamos no circuito da cidade, conhecer outros espaços de literatura, ele vai percebendo, o estudante vai percebendo que outros mundos, outras realidades são possíveis. Como você, Ângela, você cria na sua cabeça, pela imaginação, a literatura tem esse poder de trazer à imaginação, à fantasia, outras realidades possíveis, e você, com seu amigo, percebe que para ele, outras realidades, ele cria outras realidades, ele percebe, com a minha história também posso ser assim. Eu posso ler a minha história e escrever a minha história de uma maneira diferente. E é isso que a gente acredita, na literatura, no seu potencial transformador e ampliador de horizontes. E é muito interessante quando a gente vê que um projeto como esse, ele passa a ser justamente programa, né? Como a gente falou lá no início, como vocês trouxeram no início do episódio, o Clube On, ele começou como um projeto dentro da escola. Começou ali como uma iniciativa, uma solução a um problema que foi a pandemia, foi crescendo, foi ganhando força. E hoje a gente consegue enxergar o Clube On não só como um Clube On que acontecia lá na Escola Municipal Honorina de Carvalho, mas como um programa de rede, como Clube On na rede. E aí, quando um projeto ele começa a dar certo, ele naturalmente ele começa a crescer, como muito bem aconteceu, né? O Clube On na rede hoje já envolve mais estudantes e vem se expandindo cada vez mais na rede. Sim. Liliane, desde 2023, a rede ela vem recebendo grandes investimentos em leitura, né? Já são hoje mais de 25 mil livros adquiridos, além de imobiliários, equipamentos para as bibliotecas escolares, somados à inauguração de novos espaços, reformas, articulações a salas de leitura e bibliotecas espalhadas pela cidade, que hoje, como você trouxe muito bem, os estudantes eles têm uma maior possibilidade de estarem pertencendo realmente a esses espaços através do Circuito da Cidade, que é um programa que eu acho que veio para agregar ainda mais as outras atividades na nossa rede, né? Então, a gente vê aí uma atuação a nível de secretaria muito bem articulada. E aí, eu quero te perguntar o que esse processo representa para a rede como um todo? Como iniciativas como o Clube On ajudam a fortalecer o vínculo dos alunos com a escola? Sim, o que nós percebemos, como já foi citado que a literatura é um direito, é que esse direito ele precisa ser garantido por meio de políticas públicas engajadas, focadas, que percebam realmente a necessidade e venham trazer uma resposta. Porque o que a gente vê acontecer são muitas iniciativas, às vezes, isoladas, projetos que com o tempo eles não se mantêm por diversas dificuldades. Mas quando a secretaria se propõe a transformar em programa, em política pública, a gente vê que ele se mantém. Então, o nosso trabalho é realmente esse, de fazer com que as escolas recebam o seu acervo, e isso tem acontecido,
não apenas pelo projeto do governo, do MEC, do governo federal, que é o PNLD Literário, que traz obras magníficas para as escolas, a Secretaria de Educação também tem investido na aquisição dessas obras, a partir dos interesses desse estudo. Quais são os livros que são interessantes, que os alunos demonstram interesse, os professores. Então, a gente tem investido em formação, em acervo, em mobiliário, e mostrar realmente que a literatura ela pode trazer um diferencial na vida desses sujeitos. Eu posso falar só um pouquinho sobre essa ampliação? Porque essa ampliação me deixou particularmente muito feliz, porque realmente não tinha pretensão de ter, né, hoje, né, o que a gente vê, que o clube está nas 12 escolas de Fundamental 2, e são 18 clubes hoje acontecendo. Isso significa que tem escola com mais de um clube, porque houve demanda para isso. E o mediador, ele consegue, então, hoje, às vezes é mais de um mediador também, mas ele consegue atender o terceiro ciclo e o quarto ciclo. A gente tem projetos também, possibilidade, né, tá no radar a ampliação para outro ano de escolaridade, que é o quinto ano. A gente está pensando nessa possibilidade também, indo para o Fundamental 1, mas hoje a gente já consegue atender todo o Fundamental 2. E pensar que ele começou numa escola, né, com um clube, e hoje são 18, atendendo a em torno de 250 estudantes que se reúnem em torno da literatura, uma vez por semana. Então, uma vez por semana, 250 estudantes da rede, por vontade própria, estão ali engajados em torno da literatura, lendo e lendo e lendo. Né? Essa mesma pesquisa que a Lili citou, né, Retratos da Leitura, acho que foi do ano passado, mostrou uma média de, não sei, eu não lembro agora o número exato, de tantos livros, né, que um adolescente lê, em média, por ano. E a Ângela está aqui de prova. Quantos livros ano passado, Ângela, que vocês leram no clube? A gente leu 3 já. 3 livros na íntegra ano passado. Então, só os alunos do clube já quebraram essa média, né? E ela me contou, vindo para cá, que, incentivada também pela leitura do clube, ela acabou pedindo para a mãe comprar, né, outro livro. Então, assim, a gente vê que os adolescentes estão lendo, né? Às vezes ele não chega com a vontade, assim, nossa, eu já sou leitor. Às vezes ele chega querendo também conhecer aquele espaço e se torna um leitor. E isso ele vai ganhando essa maturidade leitora com o tempo, com o contato com vários livros. Porque outra característica importante é a bibliodiversidade, porque a gente também preza por fornecer, né, possibilitar que o aluno tenha acesso não só a um tipo de livro, né, um gênero, um perfil de autor, de autora. Né? A gente vai tentar ali também, até no próprio acervo que está sendo adquirido pela secretaria, que vários estilos, vários autores, vários gêneros possam chegar até a escola e que eles vão tendo acesso. Aí, de repente, o aluno se identifica mais com um determinado estilo, o outro vai se identificar com outros, né? E, com isso, ele vai ganhando a sua identidade leitora, a sua maturidade leitora. Mas isso só é possível quando a gente tem um projeto consistente acontecendo. Né? Hoje, o projeto ele começou, né, em 2021 numa escola, ele começa, né, depois a ser ampliado. Hoje, por meio da Subsecretaria de Desenvolvimento Educacional, ele está presente, né, em 12 escolas, em 18 clubes. Então, isso é muito bacana de ver, que ele só vem crescendo e ganhando força. Né? E, além disso, a gente também, por meio do clube, a gente consegue ter outras experiências, não só o piquenique literário, como visita de autor na escola, visita a equipamentos culturais da cidade, né? Os mediadores conseguem ali levar para o MAC, para a biblioteca, etc., e também a partir da leitura, né? Sempre motivados pela leitura. Então, é o mote inicial. E, enfim, tem várias coisas aí que a gente poderia ficar a tarde inteira falando dos desdobramentos que tem, né, o clube. Só mais uma coisa que eu lembrei que eu não poderia deixar de falar, é que a Ângela citou também que a mãe incentiva, né, a Ângela a ler. A gente não tem isso em todas as casas, com todos os adolescentes. E eu já tive relatos de adolescentes que chegaram e falaram assim, nossa, como eu estava lendo, meu pai, minha mãe, enfim, minha família se interessou para saber o que eu estava lendo e quis ler também.
Então, o inverso acontece também, né? Do aluno levar, às vezes, para casa aquela experiência e a família também querer se engajar, querer, enfim, comprar, ler aquele livro. É bem bacana. E aí também. a gente verifica esse movimento de onda, né? Clube Isso, On, não apenas por ser online, mas por onda. É uma onda que vai contagiando. Um professor que às vezes não participa do clube, mas ouve o aluno falar sobre o livro, um estudante contagiando o outro, levando para as suas casas. E é isso, magnífico. Os pais se tornando também leitores a partir dessas experiências. E dependendo do assunto, os mediadores, né, professores ou bibliotecários, eles convidam os professores da escola também para falar um pouquinho. Então, por exemplo, o clube lá da Honorina leu O Anjo da Morte, foi isso? O Anjo da Morte que cita o nazismo, né? Cita questões sobre o nazismo, por exemplo. Então, a mediadora Rogéria convidou um professor de história para falar um pouquinho para os alunos sobre o nazismo. Então, vai aumentando o repertório cultural por meio da leitura e de uma maneira espontânea. Porque eles querem saber, o que é isso, né? Vamos entender o que é isso aqui. Então, eles conhecem, inclusive, o símbolo. Eu já vi isso aqui, a suástica, mas o que era aí? Eu não sei o que é, né? Agora já sabe. Então, vai ampliando esse repertório de uma maneira bem espontânea e fluida. E assim, os próprios professores também da escola se engajando, né? Colocando sua experiência, seus ensinamentos ali para os alunos do clube. Os alunos também percebem fora da sala de aula como é que uma conversa sobre, né, de repente, uma Segunda Guerra Mundial fora do contexto da sala de aula também pode ser bastante interessante, né? Porque eles estão vendo ali a relação com a história que eles estão lendo, né? E a Lili falou da onda de novo, eu não mostrei. Mas isso aqui é um marca-página que a gente tenta entregar sempre que possível para os alunos. E com o onda, né, do Clube On, a gente criou uma frase, né, que é: onde a leitura é o ponto de partida para conversas interessantes e novos horizontes. Então, é isso, né? É sempre um ponto de partida para você ter conversas ali a partir da literatura e né, tendo a ampliação dos próprios horizontes, enfim, é isso. É muito legal, porque eu ia te perguntar justamente sobre o que muda quando a leitura ela deixava de ser, né, essa atividade escolar e passa a ser esse momento de descoberta, né, de prazer. E realmente, quando você vê outros profissionais da própria unidade, da própria escola que estão ali engajados, trazendo curiosidades, envolvendo conceitos diferentes para além da literatura, isso torna a atividade ainda mais rica, né? Porque uma coisa é quando você tem um conceito dentro de sala de aula. Você absorve aquele conceito, você estuda, o estudante anota, se debruça sobre aquilo. Mas quando você passa para o universo da leitura, o estudante ele tem um facilitador, porque ele consegue se identificar com o personagem. Exatamente. Ele consegue se inserir ali naquela cena, consegue imaginar. Aí ele pode associar realmente com alguns conceitos que ele viu dentro de sala de aula e pensar, agora isso faz sentido. Então é muito legal quando você vê justamente esse mecanismo de onda, né? Toda a rede, os profissionais, a comunidade escolar, a família passa a receber justamente os efeitos, né? Os benefícios do universo da leitura. Sim. E, Ângela, para quem ainda não participa de um clube de leitura, que convite você faria dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Por que vale a pena entrar nessa aventura dos livros? Porque é muito legal você ler um livro, você descobrir alguma paixão sua dentro de você que você não sabia que existia. Ler também é muito legal. Não é só você ler alguma coisa, mas também você imaginar que está lá, vivendo aquela cena, junto com, como posso dizer, com o personagem que você está lendo, mas sim vivendo. Vivenciar uma experiência por meio, né, através daquele personagem, né? Você pode ter aquela experiência por meio daquela história, daquela ficção, né? E aí você também vai construindo novas perspectivas, né? É por isso que dizem que a leitura é uma viagem, é uma grande viagem, porque ela te transporta para outros mundos, para outras realidades. É realmente, Ângela, assim, como se você estivesse vivendo, como se você fosse o personagem ou um espectador ali. Então, é muito bacana, nessa contemporaneidade que a gente tem visto, né, que a gente tem vivido,
que é tanta velocidade, é tanta informação, uma enxurrada de informação, mas o que realmente fica? O que nos afeta? O que tem a capacidade de nos transpassar a alma? E eu percebo, na minha história enquanto leitora em escola pública também, é que é a literatura, a arte, que sensibiliza, que faz com que a gente crie mundos diferentes, às vezes, do que aquele que a gente vive, que às vezes é tão duro. E, Gleice, ao longo da sua trajetória no Clube On, o que mais te marcou como educadora? Teve algum momento que você percebeu de alguma forma, assim, muito clara, o impacto da leitura na vida dos seus estudantes que foi marcante para você? Eu lembro, assim, você me perguntou isso agora, eu lembrei imediatamente de um aluno que foi meu no 6º ano, assim como a Ângela, né, que agora ela está no 7º, continua no clube. Mas eu lembrei agora de um aluno que ele ele recebeu esse convite no 6º ano, né, com a mesma intensidade que a Ângela recebeu, querendo, né, conhecer mais. Só que no meio, né, assim, durante o percurso dele até o 9º ano na escola, ele passou por diversas situações familiares que foram, assim, mudando o foco dele. Ele foi amadurecendo, crescendo também, né, adolescente, ele vai mudando, né, de fase e tal, passou pro 7º, depois pro 8º, 9º. E nesse percurso, ele oscilou muito. Ele dizia que ele não estava muito afim de ler mais porque estava, assim, desmotivado. Uhum. Então, ele se afastou um pouquinho do clube durante um tempo, mas depois ele retorna. Então, isso me chamou muita atenção porque ele chegou a falar que o clube ele entendia como um ponto ali de referência para ele e que estava ajudando, né, o ajudando a se encontrar ali naquele processo, naquele turbilhão que ele estava vivendo. E o papel do mediador também ali fundamental, dos colegas que tinham esse entendimento de que em algum momento ele não poderia estar, mas depois ele voltou e continuou ali aquele processo dele com ele mesmo, né? Uhum. Então, a literatura realmente ajudando o aluno a se conhecer. Ele escreveu, inclusive, um texto na época que a gente leu, a gente estava fazendo várias leituras e os assuntos iam surgindo, assim, gente, é muito assunto bacana, a escola precisa saber do que a gente está falando aqui, vamos criar um jornalzinho? E eles toparam, alguns toparam, a maioria, né? Alguns não quiseram, ficaram envergonhados, né? Não se sentiram seguros, e tudo bem, né? Em outro momento poderia se sentir, mas a maioria que topou, a gente fez um jornalzinho e cada um escolheu sobre o que ia falar, sempre baseado nas leituras que a gente estava tendo. E esse aluno, esse específico que eu estou falando, ele escreveu sobre uma situação de preconceito que ele viveu, né? E essa situação que fez ele falar sobre, né, que fez ele escrever sobre o preconceito e tal, foi a partir de um episódio de um livro que a gente estava lendo, que é A Bicicleta que Tinha Bigodes, e que tinha também uma situação que falava de questões, né, raciais, e ele lembrou imediatamente, colocou na época, ele colocou isso no debate ali, falando que ele já tinha passado, etc. E, então, essa experiência de usar a leitura, a experiência do livro, da história, para elaborar também, né, para repensar, para pensar, o que eu vivi? Eu vivi isso. E curar também um pouco, né? Não que a literatura possa ser esse elemento, né? Não é necessariamente um elemento que vá curar e salvar, não é isso, né? A gente sabe que para cada um vai trabalhar de uma forma diferente. Mas para aquele aluno, naquele momento, funcionou como uma biblioterapia, né? A leitura que vai aliviar, né? E ele trouxe isso para a escrita, a gente debateu, a escola ficou, assim, o jornalzinho circulou, então outras pessoas, os alunos também tiveram acesso a isso, né? A essa história. Então, acho que impacta de várias formas, né? Mas essa experiência individual me marcou muito, que foi um aluno que ele pareceu que teve só uma motivação inicial, depois não ia mais se engajar, mas voltou e hoje ele está super, assim, já está no ensino médio, mas leva na sua história, na construção dele, da sua própria subjetividade, a literatura ajudou, né? Ele carrega essa memória de que como que os livros podem ali também ajudar nesse
encontro, né, consigo mesmo. É um mergulho para dentro, né? É. É um mergulho para dentro de si mesmo e depois volta para a sociedade. Então, muitos se tornam autores também. Isso Sim. é que é muito bacana. Como ela relatou, esse aluno leitor, que a gente sabe que o leitor ele não é passivo, a literatura ela não é passiva, a pessoa lê e também é autor, mas mais do que isso, ele produziu o seu texto, ele conseguiu dar voz Sim. àquele sentimento de dor. Uhum. E eu sinto isso, que muitos começam a criar os seus textos, os seus poemas, Sim. e se tornam autores, devolvem para o mundo, né? Um mergulho primeiro que é para dentro e que depois emerge. E tem uma coisa também, que está até na orelha desse livro que eu mostrei, que é um livro que a gente acaba usando como estudo, como eu falei, que acho que foi o Luiz Rufato, que ele diz assim, eu vou ler só rapidinho, deixa eu botar meu óculos. Ele diz assim, que a literatura, ao invés de respostas, nos coloca mais perguntas. É com mais perguntas do que respostas que a alteridade pode ser vivida. Então, isso me chama muita atenção também da experiência com a literatura, que é você não vai buscar ali respostas, né? Você vai ampliar e você vai ter mais perguntas sobre o mundo, então, essa minha vida aqui, tudo isso que eu penso, a gente tem outra maneira também de pensar, né? Tem outras formas de entender a realidade. Que formas são essas? E aí você começa a fazer outras perguntas, né? E eu acho que isso também é o grande ganho, né? Da gente se reunir em torno da literatura. É permitir mais respostas, né? Mais perguntas. Mais questionamentos, né? Esse leitor crítico que a gente quer formar. É por meio do questionar, né? E a literatura permite isso. Eu ia justamente trazer sobre essa parte mais sensível, mais criativa e mais conectada à vivência dos estudantes mesmo. Justamente porque a gente encontra, né, diversos artigos, diversas pesquisas que são realizadas que envolvem tanto essa dinâmica do impacto que a leitura tem no psicológico, na atuação social, na visão de mundo e também de como essa leitura ela promove também os estudantes, os indivíduos se enxergarem como autores, se enxergarem como pessoas que também produzem conhecimento. Nesse processo de autoconhecimento, né, a gente vai encontrar na psicologia a escrita terapêutica, a leitura terapêutica também, que auxilia em diversas questões. E a gente enxerga, né, que através de pequenos detalhes a gente consegue oferecer um amparo também a toda uma rede social, que envolve educação, envolve saúde, envolve cultura, envolve diversos aspectos que antes as pessoas às vezes acabam resumindo é só um livro. Mas não é só um livro. Tem toda uma rede de conhecimento que oferece apoio a quem está lendo. E aí, pensando no futuro da educação da nossa rede, Liliane, qual é o papel de projetos como o Clube On na construção de uma escola justamente mais sensível, mais criativa, mais envolvida, né, com esse universo de perguntas e respostas? Nós acreditamos realmente em um futuro em que as crianças, os adolescentes, os professores possam sonhar e realizar os seus sonhos. E a gente sabe que isso vem por meio de práticas que consolidem aquilo que a gente tem lá na frente. Se a gente projeta algo, a gente tem que, no hoje, começar a planejar e a tentar realizar. Então, o que eu vejo? Que enquanto rede, a gente tem muito potencial. A gente tem professores excelentes, diretoras, alunos excelentes. Eu poderia trazer aqui, né, Gleice? A nossa vontade era essa, trazer todos os mediadores aqui. Até conversei com ela, tem como trazer o Rafael, tem como trazer a Rogéria também, vários mediadores que iriam contar histórias de experiências bem-sucedidas que transformaram e que isso vai reverberar lá no futuro. Então, o que eu vejo para o futuro da nossa rede? A gente precisa trabalhar no hoje com a visão de futuro que a gente quer ter. E a gente quer ter alunos críticos, a gente quer ter uma sociedade que realmente saiba ler, uma sociedade que saiba interpretar textos, que não seja facilmente iludida pelos discursos que sobrevêm, mas que saiba ler nas linhas, nas entrelinhas,
questionar a sua realidade e transformá-la. Então, a gente acredita, sim, num futuro brilhante para a nossa O rede. que é muito legal também das experiências dos mediadores professores de língua portuguesa que estão no projeto é que eles têm muitos relatos, e a gente poderia trazer, né, um momento só desses relatos, realmente deles explicando, né, e falando como que a experiência na mediação de clubes de leitura acabou fazendo com que eles repensassem algumas estratégias para trazer a literatura para dentro da sua sala de aula. Que aí, na sala de aula, você não está só com aqueles alunos que estão ali por adesão, né? Você está com a turma inteira e muitos, às vezes, não querem ler o que o professor está propondo. Mas, por meio dessa experiência, eles estão revendo, né, possibilidades, aí muda a formação das carteiras, pensa com eles uma possibilidade de leitura, mas está havendo mais, em alguns momentos, está havendo mais essa reinserção da literatura dentro da sala de aula, o que acaba também motivando muitos professores que, né, eu sei da dificuldade, que eu sou professora de língua portuguesa, eu sei como é que é difícil trabalhar literatura em sala de aula, e trazer esse respiro, essa possibilidade, não, vou repensar, vamos tentar, né, trabalhar, né, o que é possível, é gratificante. Então, isso tem também motivado muitos professores, né, e eu falo agora dos que eu conheço de língua portuguesa que estão no projeto, que relatam como que houve essa influência. A partir do projeto, eles começaram a trazer, se sentiram mais motivados a trazer literatura novamente, de uma forma, né, um novo fôlego para a sala de aula, né? Então, o projeto Clube On, o programa Clube On, está dentro da Diretoria de Educação Integral, e eu fico pensando que isso não é à toa. É porque a rede atualmente tem discutido a política de educação integral para a rede e como que a gente entende a concepção de educação. Que a educação integral, ela não é apenas para as escolas que têm tempo integral. Ela muda realmente a concepção de educação, pensando que a educação, essa formação humana, porque nós nascemos com uma vocação de sermos humanos. E a literatura vai sensibilizar, vai humanizar. E essa visão omnilateral que a gente tem em todas as dimensões, nas múltiplas dimensões. Então, essa concepção que a gente precisa realmente ir transformando pouco a pouco no nosso cotidiano. E, Ângela, para você, dentro de tudo isso que a gente conversou, né? Participar do clube mudou alguma coisa sobre como você se vê? Ou então até mesmo como você enxerga os livros? Sim, eu acho... Agora eu tenho mais uma paixão, né? Mais ainda por livros. Gosto muito mais agora. E agora eu enxergo o mundo de outra forma agora. Acho mais legal. Tenho mais percepções, analiso mais as coisas também. E, inclusive, o que a tia Gleice falou, a gente trouxe a matéria História para o livro. E ela trouxe, a tia Gleice, trouxe o livro para a sala de aula, que ela fez uma leitura... Ai, não consigo terminar o livro, mas ela leu com a gente um livro, O Meu Pé de Laranja Lima. A gente não conseguiu terminar até o final do ano, mas eu gostei bastante por causa que a gente leu e também por causa que pessoas que não sabiam que tinha uma paixão por livro podia gostar, né? Tipo, perceber que gosta do livro realmente, sim. E o livro tem na biblioteca, então quem se interessasse poderia até continuar, né? Porque realmente achei que daria, né, para ler em um trimestre, mas não deu. Então, acabou que, né, a gente não conseguiu terminar, mas ficou a experiência, né? A gente... E dentro desse universo da leitura, dessa experiência que você teve sobre ler mais, você trouxe pra gente diversas coisas que você vivenciou. A parte da leitura com a sua mãe, a parte da leitura com os seus colegas, a parte de conhecer novos espaços através da leitura. E aí eu queria perguntar pra você, o que você acha, qual história, o que você acha que ainda vai vir para você viver daqui para frente através da leitura? O futuro é algo que a gente não pode prever, que pode acontecer qualquer coisa. Mas eu acho que eu ainda vou, né, perder a vergonha de ler para todo mundo.
Tipo, no começo, daqui agora, eu tava com muita vergonha. Mas agora, como você mesma falou, o começo é mais tenebroso, mais vergonhoso. Mas agora eu me soltei mais, estou mais solta. Então, eu acho que ainda vai acontecer muita coisa pela frente, mas ainda tenho que rever bastante meus gostos. E qual é o seu sonho, assim, de futuro? Eu quero ser veterinária. Só que, agora falando desse negócio de leitura e tal, vendo a tia Gleice, eu não sei se eu quero ser veterinária ou professora também. Como você muito bem colocou, muita coisa ainda pode acontecer pela frente. Mas pra gente, e aí eu tomo a liberdade, né, de falar em nome da Gleice, em nome da Liliane também, pra gente é de extrema felicidade saber que você, desde já novinha, né, desde o 7º ano, se permite ver que tem mais de uma possibilidade, né? Que você pode ser veterinária, que você pode ser professora, que lá na frente você pode mudar de ideia, pode resolver seguir outra carreira. Mas justamente é muito bom pra gente ver que você já tem essa prática de imaginar o seu futuro, né? E é justamente, acho que isso tá muito relacionado com o tema de hoje, né? Com o universo da leitura. E aí, gente, já encaminhando para o nosso encerramento, a gente percebe que a leitura ela vai muito além da página, né? Vai muito além daquelas letrinhas que a gente esmiuça ali, que a gente para, que a gente conversa. Mas a gente vê que a leitura ela tem a capacidade, né, de criar encontros, de despertar a curiosidade, de pensar em futuro, de pensar em possibilidades de futuro diferentes, né? A leitura ela tem o poder de fortalecer a imaginação, de ampliar o olhar dos estudantes e também dos nossos profissionais da rede, né? O Clube On, ele é o Clube On na rede, na verdade. Ele é um exemplo de como a escola ela pode transformar o ato de ler em uma experiência viva, compartilhada e cheia de significado. Que cada história lida seja também uma porta aberta para novas descobertas, para novos pensamentos e novos sonhos. A gente agradece muito a presença de vocês nesse episódio. Acho que a gente conseguiu ter um bate-papo, uma conversa que realmente funcionou em mecanismo de onda, né? Que a gente conseguiu englobar todo mundo, conseguiu trazer a perspectiva de cada uma. Então, deixo aqui o meu muito obrigada. E a você que está acompanhando mais um episódio do Redcast, eu também deixo o seu agradecimento. Agradeço também ao trabalho de todos os educadores e educadoras que mantêm a leitura viva, aos estudantes que participam desse movimento e que fazem com que programas como o Clube On na Rede seja realmente um grande sucesso. Eu sou a Thalita Castanheira e esse foi mais um episódio do Redcast. Convido você a seguir nos acompanhando nas redes sociais e se você não se inscreveu no nosso canal do YouTube, já ativa o sininho, fica por dentro, porque como vocês vêm acompanhando, né? Sempre tem muita novidade, muita história inspiradora e muita coisa boa que acontece na rede de educação de Niterói. Muito obrigada!